Bom, vamos falar um pouco sobre alguns erros que eu vejo programadores iniciantes fazendo e que eu também fazia na época que eu estava bem no começo, apenas fazendo cursos e não tinha nunca, tido uma experiência profissional de verdade. Para quem não conhece, eu sou desenvolvedor de software com mais de 2 anos de experiência e, bom, eu já passei por tudo que você que está começando aí passou, ao longo da meu aprendizado, minha trajetória. Então, se tem alguém que sabe, como é ser iniciante, como é errar bastante, como é ser um estagiário, como é não saber a forma correta de estudar, sou eu. No geral, eu vejo que no começo a gente é muito iludido por cursos que a gente assiste, Porque na época que eu comecei a aprender, eu fiz curso de Python, fiz curso de PHP, fiz curso de C#, fiz curso de JavaScript. E no final das contas, isso, já começa errado, porque para quem está começando, o ideal é sempre você pegar e escolher uma linguagem para você focar. Ah, mas e como é que eu escolho a linguagem que eu quero focar? Bom, você pode pensar isso com base em gosto pessoal. Por exemplo, eu gosto de TypeScript, eu gosto de Java, eu gosto de C#. Você pode analisar o mercado da programação aí ao seu redor, da sua cidade, que sejam oportunidades que você possa desbravar no futuro, de empregos e ver quais tecnologias essas empresas usam mais. Então, acho que de início, para quem está começando, esse erro de ficar pulando de linguagem para linguagem, de não saber qual a linguagem certa para estudar, e daí no fim das contas acaba começando a estudar uma, depois, não, vou estudar outra. É um erro muito comum, eu fiz muito isso, como eu falei, eu já estudei várias linguagens. Depois de um tempo, de um amadurecimento profissional, eu percebi que eu deveria focar em linguagens que eu uso no meu trabalho, que eu uso no meu dia a dia para ter melhores soluções ali para as tarefas que eu for entregar, enfim. E com base nisso, eu decidi que eu ia aprofundar meu conhecimento em PHP e em Node, porque são as linguagens que eu uso no dia a dia. Então é isso, esse primeiro erro que eu vejo que muitos programadores cometem é ficar pulando de linguagem para linguagem, e eu acho que o que você tem que fazer é escolher uma linguagem com base aí nas que são mais utilizadas na sua cidade, por exemplo, e focar nela para você ficar bom, fazer seus projetos pessoais nela e você ter algo, usando essa linguagem para mostrar, sei lá, numa entrevista de emprego, enfim, porque quando você está começando, você não tem muita experiência profissional, então o melhor que você pode fazer é desenvolver projetos. Acho que também devido a essa grande quantidade de cursos de programação que a gente vê por aí, os iniciantes e até quem já tem um pouco de tempo na área acabam ficando muito presos nisso de ficar vendo curso, copiando código de curso, comprando um monte de curso que na verdade às vezes nem são necessários. E isso acaba meio que te atrasando mais do que te ajudando, porque quando você está assistindo um curso, beleza, você está entendendo como a coisa funciona, você está vendo exemplos de códigos e tudo mais, mas no fim das contas você não está praticando de fato. Sabe? Você não está, tirando ideias da sua cabeça de como estruturar uma aplicação, porque o que você está fazendo é vendo o que o cara ali do curso está fazendo, copiando no seu PC, e no fim das contas você não exercita a prática de fato, sabe? Então esse é o segundo erro mais comum, eu acho que ficar muito dependente de curso, em vez de ir lá e ler documentação, enfim. Quando você fica muito dependente de curso, você não aprende de fato como buscar soluções, como resolver problemas, como arquitetar as suas próprias aplicações. Então eu defendo muito que você faça um curso específico de alguma tecnologia e que você consulte um curso caso tenha algo ali específico que você não sabe fazer. Mas na maioria dos casos eu recomendo que você assista o curso, entenda os conceitos e depois vá fazer um projeto completamente diferente daquele projeto que está sendo feito no curso para você colocar o que você aprendeu, o que você sabe ali em prática. Com base nisso temos duas coisas, você tem que focar numa linguagem só e ficar bom nela para você ter os seus próprios projetos e ter algo para mostrar. E você também não pode ficar só atrás de curso, Você tem que ver o curso e tentar botar em prática, construir suas próprias aplicações. Pode ser uma aplicação simples, não tem problema, até porque, como você é iniciante, você pode fazer um CRUD básico ali, mas implementando, por exemplo, o teste unitário, questão de CI/CD, fazer um workflow ali do Git, para ele executar os testes, antes de dar o commit, antes de dar o push, enfim, tem várias coisas que você pode fazer para você ir aprofundando e fazendo com que um projetinho básico de CRUD tenham vários recursos interessantes, que são úteis no dia a dia mesmo, de fato, de um programador que trabalha já profissionalmente. Acho que um erro muito comum, e esse eu cometi muito, é você não valorizar de fato a base, o conhecimento base, sabe? Você não entender como uma linguagem funciona por debaixo dos panos, você pular direto para um framework, sabe? Eu acho que falta muito isso e hoje eu corro atrás. Inclusive eu estou lendo vários livros para entender melhor como um computador funciona, como funciona um compilador, como uma linguagem funciona de fato, entendendo um pouco de C, ponteiros, alocação de memória. Eu acho que tudo isso você vê na faculdade, se você faz faculdade, mas eu acabei sucateando isso bastante, meio que não dando bola, só estudando para passar na prova. E depois de um tempo eu comecei a me perguntar assim, mas isso tem certa relevância, isso é importante. Beleza, você saber C, você, sei lá, assembly, na hora de conseguir um emprego, você não vai ir lá dizendo que sabe C, porque a maioria das empresas usa um framework, uma linguagem de alto nível. Só que para você, como programador, como conhecimento seu, como habilidade de resolver problemas,
você precisa ter essa base, você precisa saber dessa base. É de suma importância porque a partir dali você começa a entender como as coisas funcionam e aí solucionar erros, solucionar problemas, pensar em melhoras de performance fica muito mais fácil. Então um erro muito comum que eu cometi também é você sucatear a base. Então sempre que você tiver a oportunidade, estude C, estude como computadores funcionam, como compiladores funcionam, faça projetos com a linguagem pura, o PHP puro, o JavaScript puro, para você ver como as coisas são por baixo dos panos de fato. Outra coisa, e é um erro comum também, é que programadores sucateiam muito a importância dos livros, tá? Eu sei que você vê o cursinho ali do fulano de tal, eu sei que você lê no blog e tal, é bem interessante, você vai ter muita coisa moderna, muita coisa legal, porém, os livros de programação, eles têm muito a agregar para sua carreira e para o seu conhecimento. Então, não sucateie, tá? Eu posso até fazer um vídeo aqui falando dos livros que eu recomendo, né, para quem está começando e quer construir uma base mais sólida da programação, indo desde como computadores funcionam, compiladores e portas lógicas, até coisas de mais alto nível, como Clean Code, Design Patterns, enfim. Eu acho que dá para a gente montar uma trilha bem interessante de livros para você fazer meio que um cronograma de estudos bem completo, indo desde a base até conceitos de mais alto nível. Eu acho isso bastante importante, então não sucateiem a importância dos livros. Os livros de programação, os livros técnicos, muitas das vezes eles têm conceitos, eles têm ensinamentos que são universais, são atemporais. Então, como um computador funciona, como um compilador funciona, isso dificilmente vai mudar, isso é a base da computação, da programação. Então, eu sempre recomendo que você vá atrás de estudar isso. Eu considero um erro grave quando o programador ele sucateia, né, esse tipo de conhecimento. Falando em questão de carreira, acho que um erro muito comum é você não ter um LinkedIn atualizado, você não postar no LinkedIn o que você está fazendo, os projetos que você está trabalhando, é você não ter um GitHub organizado, você não publicar os seus projetos no GitHub. Então, para quem está começando na área, é muito importante você mostrar o que você está estudando. Então, o GitHub e o LinkedIn, eles são muito importantes, porque lá você vai divulgar o que você está estudando, o que você está aprendendo, os seus projetos. E, cara, isso vai fazer uma diferença absurda, porque através disso, recrutadores, outros programadores vão ver as coisas que você está estudando, e você pode conseguir uma oferta de emprego, uma oportunidade, só movimentando esses seus perfis. Então não sucateie também a questão do LinkedIn e do GitHub, a divulgação dos seus estudos, do seu trabalho. Mesmo que você tenha vergonha de postar, saiba que é importante, porque quem não é visto não é lembrado. Então não sinta vergonha ou receio de postar se você está estudando uma coisa muito básica, porque todo mundo começa do início. Então, se um cara vê que você postou uma coisa muito básica e desdenha de você, não é problema seu, é problema do cara. Ele nunca teve no início, ele nunca teve que aprender do zero. Então, assim, é super normal e eu sempre motivo, eu sempre falo, vai, posta, faz, porque isso vai te ajudar bastante, com certeza. É isso, tem muitas mais dicas que eu posso trazer aqui e de erros que eu cometi na época que eu estava aprendendo. Então eu pretendo sim trazer mais vídeos nesse estilo, mas eu acho que o que eu falei até aqui já é bastante relevante e vai te ajudar bastante se você seguir, enfim. E basicamente é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e pode comentar aí se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que eu posso trazer futuramente. É isso, muito obrigado pelo seu acesso e valeu!